Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Começa o programa de hoje com o pensamento de Terêncio, que eu não tenho a menor ideia de quem seja. Quando não se pode fazer o que se quer, é preciso querer o que se pode. Estou prometendo desde ontem, já fiz hoje de manhã no programa Boca do Povo, rapidamente, dentro do tempo que me é permitido, pensamento generalizado aqui, do caso Ronaldinho. Ronaldinho foi convidado para um evento no Paraguai, levou os passaportes, diz ele que não sabia que eram fraudados. E quando desembarca em Assunção, descobre que, claro, se é fraudado. O Paraguai, que é mestre em fraude, olhou e já disse que está fraudado. Aí começou toda a complicação. E ontem tive que me castigar, assisti praticamente o Fantástico inteiro, porque eu queria saber das últimas novidades para poder abordar no programa de hoje, na rádio e aqui. E as últimas novidades foram dadas numa reportagem final do programa Fantástico, que eu gostaria que você acompanhasse comigo, para depois a gente fazer o comentário, tá bom? Índio, roda aí, Fantástico, no programa Sérgio Cruz. O Fantástico fala agora do caso envolvendo o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que é embaixador do turismo no Brasil, e o irmão dele, Assis. Os dois foram detidos no Paraguai na quarta-feira com passaportes paraguaios adulterados. Na sexta, os dois acabaram presos. Como Ronaldinho e o irmão tiveram acesso a esses passaportes? E o que eles pretendiam fazer? Essas são algumas das perguntas que a investigação quer responder. Pela terceira noite seguida, Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis vão dormir presos no Paraguai. Os dois foram detidos na sexta-feira. Ontem, a Justiça acatou o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público. Ilegal porque foram desrespeitados a partir de quinta-feira à noite, de sexta-feira à noite, todas as prerrogativas processuais penais vigentes aqui no Paraguai. O ex-jogador e o irmão estão presos por terem entrado no Paraguai utilizando passaportes adulterados. Documentos originais, mas com conteúdo falso. A defesa apresentou uma versão de que Ronaldinho e Roberto Assis achavam que os passaportes eram uma gentileza. O Roberto, sim, sabia que tinha solicitado, foi-lhe oferecido, em verdade, certo? Para ele ter a naturalização de ambos, paraguaia, para obter o passaporte. Foi-lhe dito, olha, você tem interesse? Mas por que eu vou ter interesse? Porque você pode começar a fazer mais negócios aqui no Paraguai. Não, pois bem, então, por favor, se é assim, o que precisa? E encaminhe a documentação necessária. Queremos sim, sem nenhum problema. Ao receberem o documento, para eles estava o passaporte ok. Eles podiam entrar com qualquer outro documento. Eles acreditavam que o documento era lícito. Versão contestada pelo promotor do caso, que afirma que está claro que Assis e Ronaldinho sabiam que estavam tendo acesso a documentos que não foram produzidos da forma correta. Que não teve acesso por la via que corresponde de tenerla. O caso desencadeou uma crise no governo paraguaio. O que pode estar desnudando Ronaldinho é uma grande máfia policial que sigue operando em Paraguai. O diretor do Departamento de Imigrações, Alexis Penajo, pediu demissão após o caso ter vindo à tona. Segundo ele, o Ministério do Interior foi informado sobre as irregularidades na quarta-feira, às 10 da manhã.
Mas apenas 8 horas após o alerta é que os 2 brasileiros foram abordados por policiais e passaram a ficar sob custódia no hotel em que estavam hospedados. Os documentos utilizados indicavam que eles têm nacionalidade paraguaia, mesmo sem nunca terem vivido no Paraguai. O promotor explica que um brasileiro com documentação paraguaia poderia ter a vantagem de participar de negócios em algumas empresas no país, que não seriam dadas sem a cidadania paraguaia. Os passaportes foram confeccionados no Paraguai e levados para o Brasil pelo empresário Vilmontes Souza Lira. Ele está preso desde quarta-feira e alega ser apenas o intermediário. A responsável por oferecer os documentos seria a empresária paraguaia Dalia Lopes. Ela foi quem convidou o astro para participar de um evento em sua fundação. Estavam começando uma fundação, uma empresa. O promotor afirma que Dalia Lopes tem um projeto empresarial com Assis e Ronaldo e que essa associação está sendo investigada. Eles estariam iniciando a parceria em uma fundação de clínicas móveis com vários serviços médicos e que serviriam para algum tipo de publicidade. Para certa publicidade. A empresária é acusada de integrar um esquema de evasão de divisas no valor de 10 milhões de dólares. O Ministério Público já pediu que ela seja detida. Em entrevista exclusiva ao Globoesporte.com, o advogado da empresária disse que ela se apresentará amanhã. O vice-ministro de Tributação disse que Dalia Lopes movimenta muito dinheiro. Nos 6 meses em que estiveram investigando, não encontraram nenhum indício que ligasse Ronaldinho e Assis a este caso. Nesta segunda-feira, a defesa de Ronaldinho e Assis deverá entrar com um novo recurso para tentar a liberação dos 2. Hoje foi dia de visitas aqui no presídio. E apesar de preso, o Ronaldinho fez a alegria de alguns fãs. O garotinho Alexis disse que foi emocionante, que ele estava muito nervoso ao ver Ronaldinho. Já Brian, que vai colocar a camiseta num quadro, disse que foi ao presídio visitar o primo, mas aproveitou a ida para pedir um autógrafo. Ronaldinho também recebeu a visita do ex-jogador da seleção paraguaia, Gamarra. Ele estava assinando, dando autógrafo, assinando a camisa para as crianças, né? Eu fiquei quase 2 horas com ele conversando aí. Ele, aparentemente, né, na situação que está, ele está bem, né? A gente não sabe internamente como que ele deve estar, não é uma situação fácil. As imagens de Ronaldinho algemado, com o semblante abatido e sendo preso. A contradição de um ídolo que sempre teve o sorriso como marca registrada. Muito bem. As dúvidas, né? Se não precisava de passaporte, por que é que as pessoas que entregaram o passaporte ao Ronaldinho Gaúcho? E por que entregaram um passaporte fraudado? São perguntas que a gente precisa de obter resposta. Dizem que não, porque o passaporte tem cidadania, não sei o que e tal. Não tem processo nenhum, quer dizer, eu chego lá no Paraguai, eu quero ser paraguaio. Aí me dão um documento de paraguaio. Ora, outra coisa, se é paraguaio, não precisa de passaporte. Assim como não precisa de passaporte, os habitantes de outros países, também do bloco do Mercosul. O brasileiro pode entrar no Paraguai com a carteira de identidade. O argentino pode entrar no Brasil com carteira de identidade. São os 4 países aqui do Mercosul podem, naturalmente, entrar no país sem precisar de nenhum passaporte, coisa nenhuma. Aí, o advogado orientar o cliente, depois que ele está preso, aí não adianta muito, né? Tem que orientar o Ronaldinho de não levar passaporte. E se tivesse um passaporte, que fosse um passaporte brasileiro. Né? O Brasil, o Paraguai dava o visto, ou não. Agora, um passaporte do Paraguai para entrar no Paraguai, quer dizer, é um negócio que deixa meio confuso. Mas, no geral, o que devia ter sido feito era
no máximo, mandar o Ronaldinho de volta. Você volta, acerta a sua situação para depois voltar aqui. A impressão que fica é que ele tendo negócios com essa mulher aí da associação, poderia se beneficiar do passaporte para obter alguns favores exclusivamente concedidos aos cidadãos paraguaios. Agora, o que mais estranho em tudo isso, o B fez um comentário de manhã, um editorial, muito que termina esgotando o assunto. Né? É o silêncio do governo brasileiro. Todo mundo ficou quieto, o governo não abriu a boca. E por que estranha-se que o governo não tenha falado? Porque o Ronaldinho é nomeado pelo Bolsonaro, presidente da República, embaixador de turismo no Brasil. Não tem nada contra o Ronaldinho, tá aí, você viu a reportagem, só tentando fazer ligação dele com lavagem de dinheiro, não sei o quê, que não tem nada a ver. Nada a ver do ponto de vista das investigações policiais, tanto que o próprio Ministério Público recomendou que liberasse o Ronaldinho e tal, o juiz ou a juíza, sei lá, que pegaram o touro a unha aí. Então, lamentável, né, que um cidadão brasileiro, negro, 2 vezes o melhor jogador do mundo, campeão mundial de futebol, esteja passando por todo esse vexame lá no Paraguai e não haja aqui no Brasil uma autoridade sequer que faça qualquer tipo de manifestação. Nem mesmo o embaixador em Portugal. A impressão que se tem é que o Ronaldinho é bandido. Que ele foi algemado com toda a razão. Quando eu não acredito que seja o que eu acredito que esteja acontecendo aí, foi o que eu disse no meu comentário de manhã, no Boca do Povo. Juíza e promotor querendo se promover às custas da fama do Ronaldinho. Só pode ser isso. E no final, na fritura dos ovos, vai se chegar a esta conclusão. Lamentável, né, para relações do Brasil com o Paraguai. Eu não vou nem falar aqui não vou voltar à questão do negro, questão já abordada pelo B de Paula no editorial dele. Mas é bem isso aí. É bem isso aí. É uma supremacia branca que existe no Paraguai, que existe na América Espanhola inteira, uma supremacia branca que domina e submete as minorias raciais ou as maiorias. Uma sistemática que foi quebrada na Bolívia há pouco menos de 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos, pelo Evo Morales, que era índio, né? O primeiro boliviano que assumiu a presidência da Bolívia. E até agora não teve nenhum paraguaio, né, para um índio paraguaio que tivesse assumido, ou negro no Paraguai que tivesse assumido a direção do país. Então, vai se somando tudo isso aí, ó, vai se criando um ambiente muito ruim nas relações entre o Brasil e o Paraguai. Agora, o que se vê é exatamente esta tendência, né, do membros do Poder Judiciário, juízes, promotores, tentando salvar a pátria. Né? Aqui no Brasil, a gente viu isso durante todo o tempo da Operação Lava Jato e está vendo agora, né, os salvadores da pátria, os promotores, o Delanhol, o Sérgio Moro, esses aí que vão salvar o Brasil, não sei o quê. Aí isso aí, ó, começa a contaminar todo o hemisfério aí, né? Todo mundo, não, se o Brasil faz, eu também vou fazer isso aqui. Aí faz, sei lá, pega lá um bandido
Paraguai, que não falta, e faz isso com ele. Não pegar um brasileiro como bode expiatório disso aí. Eu queria colocar o programa à disposição dos telenautas e internautas de todo o Brasil, de todo o mundo, para abordar esse assunto, falar comigo, né? Opinar. Mande a sua opinião aí pelo Facebook, no espaço dos comentários do Facebook, você manda a sua opinião. O que você acha disso? Você acha que é justo prender? Você acha que estão exagerando? Dê a sua opinião. Você concorda com aquilo que a gente está dizendo aqui? Você concorda com as autoridades paraguaias? Se você concorda ou discorda, que acha que tem que ser, você fala. Quero aproveitar o gancho. Está aí à disposição. Então vamos mudar de assunto. Aí você pode continuar inserto aí nesse caso Ronaldinho. E se quiser pode fazer o seu comentário. A gente vai ter a satisfação em passar aqui para debater seu comentário. O Brasil, o presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos. Já teve ontem, sábado, parece, já almoçou com o Trump, já está tudo entrosado lá. Passa por cima, né, como se não tivesse acontecendo nada entre o Brasil e os Estados Unidos. E o Brasil está sendo simplesmente humilhado pelos americanos. Quando eu falo Brasil, eu me refiro aos brasileiros que estão sendo enxotados, encaixotados e mandados de volta para o Brasil. Os Estados Unidos poderiam ter uma política migratória parecida com a política japonesa, que recebe o descendente, que recebe... Quer dizer, criou um tipo de política para que as pessoas possam ir para o Japão. Então, dezenas, centenas de brasileiros estão lá no Japão. E é fácil o japonês, quem é descendente de japonês, tem um zoinho puxado e fica mais fácil. Os Estados Unidos tem que criar uma referência para que as pessoas pudessem ir para os Estados Unidos sem passar por esse vexatório processo de ser deportado, como tem acontecido. Milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas só estão vindo sendo mandadas embora com muito mais facilidade, porque o governo brasileiro aceitou a deportação através de voos fretados. Porque nos governos anteriores era proibido, você podia deportar, mas não podia fretar voo. O Brasil não aceitava descer aqui avião trazendo o brasileiro de volta num processo humilhante. Processo que solta o coitado lá no aeroporto e ele se virar. Ah, vai embora, tal. Aqui. Agora uma coisa eu tenho comigo, né? E muita gente pensa assim, muita gente pensa que eu estou errado. Seguinte, o que é que o brasileiro pobre vai fazer num país rico? Vai para o Japão, vai para os Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, a gente recebe todo mundo. Que não tem refugiado, né? Tá entrando aí milhares de refugiados da Venezuela. Nós recebemos aqui, sem passaporte, com carteira de identidade, os americanos que quiserem vir. Só que o americano pobre fica lá, nos Estados Unidos, não vem para cá. O americano pobre não vem para cá. Fica lá. Carlos Jacaré está de parabéns às autoridades paraguaias. É uma opinião do Carlos. Que não é exatamente igual à minha, né?
Mas é a opinião que eu tenho por ela o maior respeito. Mas eu falava aqui, então é o seguinte, o que brasileiro vai fazer em outros países? Porque a grande desculpa que eu vi ontem no Fantástico, e que tenho lido em todo lugar, é que vai para tentar melhorar a vida, porque aqui está muito ruim. O cara está ganhando pouco, não sei o quê. Eu conheço brasileiro que sai daqui, que tem curso superior, conheci um engenheiro civil, largou a sua profissão aqui, porque estava ganhando pouco. Então, ele precisava ganhar mais, foi para os Estados Unidos. Naquele tempo era mais fácil permanecer nos Estados Unidos, entrar e permanecer. Foi trabalhar de xangueiro, foi carregar saco nos Estados Unidos. Tá bem? Eu pergunto, por que esse engenheiro não carregou saco aqui no Brasil? Porque para ganhar bem nos Estados Unidos, tem que se submeter às profissões mais desprezíveis do ponto de vista da preferência das pessoas. Para ganhar bem no Japão, o cara tem que limpar a bunda de velho, de idoso, pegar no serviço pesado. E não é ganhar mais do que ganhar aqui, não. É porque lá você economiza muito mais do que economiza aqui. Bobagem achar que vai deixar o Brasil para ficar rico lá fora. Fica rico lá fora quem já é rico aqui. Eu não conheço nenhum brasileiro que tenha saído daqui na merda e tenha voltado rico dos Estados Unidos. Não conheço. Ganha aí umas quireras, compra uma casinha, não sei o quê, que poderia comprar aqui se trabalhasse o tanto que tem que trabalhar lá. E para pegar no pesado aqui não falta serviço, não. Falta serviço aqui é para mão lisa. Aí falta. O cara quer moleza, ar-condicionado. Aí a preferência é muito... As filas são grandes. Lá nos Estados Unidos também, no Japão, a mesma coisa. As funções de melhor qualidade do ponto de vista de remuneração e conforto para trabalhar, estão ocupadas, e são ocupadas por pessoas de lá. Sobra apenas o rebutalho para quem vai de fora. Agora, se você vai daqui, você é um cientista, né? Vai convidado, aí é outra história. Agora, sair daqui, se aventurar os coiotes, se aventurar os muros, se aventurar a polícia mexicana, se aventurar a pagar propina, isso aí é bobagem. Não justifica, na minha opinião, não justifica o que os americanos estão fazendo, né? Essa humilhação contra os brasileiros. Humilhação. Quer mandar embora, repatriar, faça repatriamento. Mas não desse processo aí de humilhar, Vi ontem, chegou família, um avião cheio de gente, não tinha nada para comer, meu. No aeroporto tinha lá um salgadinho. Foi, ó, se vira. Cara lá de Minas Gerais, do Pará, de Rio Grande do Norte, como é que ele vai fazer? Vai ter que sair a pé com... O pai é tão irresponsável que vai ele e a mulher ainda leva um filho, uma criança de 4, 5 anos. Vai sozinho. E manda o dinheiro para cá. Não vai cair com todo mundo. Quer virar americano. Tal. Virar paraguaio ninguém quer, né? Virar americano, o pessoal gasta. Quer dizer, eu vi um caso de um cidadão, né, que se mudou e vendeu tudo que tinha. E mesmo assim ele não tinha pouca coisa, porque ele conseguiu dinheiro para passagem
até o México, passagem de avião, né? Claro, para o México de carro não tem como. De avião, não tem ônibus, né? Não tem ônibus para o México. Até o México de avião, quer dizer, 2 passagens, né? Caríssimas 2 passagens de Belo Horizonte, onde ele pegou o avião, até a cidade do México. É um horror de dinheiro. O cara foi. Tudo que ele tinha. Vendeu casa, deve ter vendido o carro, deve ter vendido a alma. Vendeu tudo, foi zero. Com a roupa do corpo, o guri e a mulher para os Estados Unidos. Chegou lá, não conseguiu entrar, ainda foi preso. Foi preso. Não conseguiu ficar. Foi preso na hora que chegou. E já foi colocado dentro do avião, vai embora para sua casa. Isso aqui não é lugar de você, não. Tratam mal, humilham, né? Humilham para quê? Para que o cara chegue aqui fazendo a antipropaganda da migração. Não vai que é cria. E parece que não tem dado certo. Porque foi neste ano de 2019, o ano em que houve mais migração ilícita para os Estados Unidos. Mais brasileiros entraram nos Estados Unidos em 2019. Não sabe por quê, né? Porque no tempo das crises, no tempo que o Brasil era um país ruim, difícil de viver, custo de vida muito alto, etc. Tal. Agora, nesse novo governo, não podia o pessoal ter... Não explica essa mudança, né? Vamos mudar para os Estados Unidos. A fase em que a gente mais precisa da presença do brasileiro aqui, para desfrutar a promessa de que isso aqui vai melhorar, é agora. Tem que ficar aqui, quem estiver aqui é que vai se beneficiar desse paraíso que a gente vai construir aqui na nova política. Então, eu não sei o que esse pessoal vai fazer nos Estados Unidos, vai fazer no Japão. O Japão está diminuindo, né? Porque parece que já foram todos os descendentes já foram para lá. Já não tem mais para quem mandar. Mas para os Estados Unidos, estou vendo na revista Veja dessa semana, um balanço, uma coisa simplesmente extraordinária de gente se mandando para os Estados Unidos. Mesmo com todas as pressões para não ir, mesmo com todas as restrições havidas para chegar, os brasileiros não querem ficar no Brasil. Os brasileiros querem passar pelo processo de humilhação, de ser jogado dentro do avião como porco e ser mandado de volta para o país. Para quem quiser passagem de volta dos Estados Unidos para cá, é de graça, tá? Se quiser, é gratuita, passagem gratuita de Washington para o Brasil. Bem, um assunto que também repercutiu muito ontem, do Fantástico, foi de cobrar da Rede Globo e tal, você fica falando, foi a entrevista da Regina Duarte. Regina Duarte é a nova secretária de Cultura do país. A impressão que eu tenho, nos meus 75 anos de idade, é que ela entrou numa gelada, entrou numa fria. Isso a gente vai ver daqui a pouco, depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul.
Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu sou aquela pessoa que acorda disposta para tudo, sempre ativa. Meu nome é Maria das Graças Moura de Souza. Tenho 62 anos. A estimativa do IBGE é que daqui a 50 anos nós temos um país com a população, em sua maioria, de idosos. Comecei a caminhar, achei que não estava dando jeito, aí comecei a pedalar. Eu me sinto bem. Saúde para mim é tudo, né? Porque a pessoa sem a saúde não é ninguém, né? De volta com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Muito obrigado aos grupos que compartilham esta edição do programa. E agora vamos falar de um assunto que também foi do Fantástico ontem à noite. Antes de rodar, eu vou mostrar a entrevista da Regina Duarte, tá? Mas antes de rodar, eu quero dizer o seguinte: esse é pensamento, reflexão minha sobre o caso Regina Duarte. O presidente Bolsonaro tem dentro do governo várias facções que ele tem que atender. Tem a facção ideológica, né, que engloba inclusive alguns setores do evangelismo, tem os evangélicos, setor religioso, setor ideológico, os militares. Os dois mais importantes setores, o que realmente mexem com as decisões do presidente da República, são os militares e o lado ideológico. Os militares representados pelas Forças Armadas e o lado ideológico representado pelos filhos do presidente, principalmente o Eduardo, que é de extrema-direita, e o Olavo de Carvalho, que é o guru ideológico da família. Então, o governo, o predomínio, né, a maioria do governo está nesses dois grupos. Um grupo ideológico e o grupo dos militares. A Regina Duarte está sendo usada para uma afirmação do presidente junto aos militares. Por quê? Porque a Regina Duarte foi vetada, está sendo vetada pelo grupo ideológico. Como o grupo ideológico e o grupo militar disputam espaço no governo, então colocou-se ali a Regina Duarte para ficar entre os dois focos, né? E veja só a pequenez do que representa esse grupo ideológico do Bolsonaro, do governo. O Bolsonaro está certinho, né, quando não prestigia esse grupo, do qual fazem parte os filhos e o Olavo de Carvalho. Porque são muito mesquinhos. Sabe por que estão brigando com a Regina Duarte? Por causa de emprego. O cara não quer perder o emprego. É de uma mesquinharia que não tem tamanho. Ele não está preocupado se vai dar certo, se a Regina Duarte tem competência ou não tem, se ela vai conseguir atrair o mundo cultural para o bolsonarismo. Ninguém está preocupado com isso. O cara está preocupado, sabe com o quê? Preocupado com os empregos. Você vai ver na entrevista dela, ela deixa muito claro isso, que a briga é por emprego. Ela mandou embora uma porção, os caras ficaram putos da vida porque foram mandados embora e agora estão fazendo campanha fora a Regina. Quer dizer, o grande adversário
da Regina Duarte na Secretaria de Cultura não é a esquerda, não é a oposição, é a própria situação. Ela vai falar aí, facção, não sou eu para inventar não, tá? Não é fake news não. Então, mostra aí a entrevista da Regina Duarte. Essa semana, a atriz Regina Duarte tomou posse como secretária nacional da Cultura. É a quarta titular a ocupar o posto desde o começo do governo Jair Bolsonaro. A Regina deu uma entrevista exclusiva ao repórter Ernesto Palha e falou sobre os desafios à frente da pasta, as pressões que sofreu nos últimos dias e as polêmicas entre o governo e a classe artística. Em mais de 50 anos de telas e palcos, poucos personagens ficaram de fora do repertório de Regina Duarte. Namoradinha do Brasil, mulher rebelde, matrona exuberante. Eu quero me casar! Mas o papel de secretária especial da Cultura do governo federal é uma completa novidade. Nesta estreia em comum, a atriz recebeu a equipe do Fantástico em seu apartamento, em São Paulo. Secretária Regina Duarte. Já se acostumou com o título, com o cargo? Sim. Você levou um tempo para pensar nisso, né? Levei um tempo, assim, eu tive muitas dúvidas. Quais? É um aprendizado imenso para o qual eu não estava preparada, isso me assustava muito. Mas aí eu comecei a perceber que isso também eu poderia dividir com uma equipe competente, experiente, apaixonada por cultura, por patriotismo, aceitei a missão. A missão foi oferecida a ela em 17 de janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro. O começo de um noivado, como os dois definiram. Fiquei noivo da Regina Duarte, só isso. Pouco depois, Regina aceitou a proposta. Só que agora eu vou isso para presente do casamento. Na quarta passada, a atriz tomou posse. É uma honra! É uma honra! Obrigada! Como é que foram esses primeiros dias já no cargo, em Brasília? Quer dizer, um outro ambiente, né? Sua cadeira dentro de um ministério. Altos e baixos. Momentos maravilhosos, onde eu me sentia muito viva, como há muito tempo eu não me sentia. E aí, ao mesmo tempo, momentos muitíssimo angustiantes de perceber que eu tinha que lidar com situações bastante complicadas mesmo, de política, que é uma coisa que nem me passava pela cabeça, né? Você percebe que tem pessoas que estão ocupando cargos e usando esses cargos para fazer ativismo, para se eleger nas próximas eleições. No nosso caso, meu e da equipe, o que a gente quer é fazer cultura. Na sua cerimônia de posse, a gente viu ali o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama, ministros, familiares, amigos. Havia poucos artistas. Nesse momento, a senhora se sente apoiada para desempenhar o cargo? Eu acho que aquela participação que estava ali era uma participação que já tinha demonstrado o seu apoio a esse governo. Existe uma grande maioria que está em silêncio. Essa maioria silenciosa, eu acredito que ela vai chegar, vai vir. Ela vai perceber que seria extremamente pouco inteligente desprezar esse momento que está sendo oferecido à classe artística e não se aproximar. As portas estão abertas para essa classe, queremos o diálogo, queremos receber todas as insatisfações para tentarmos resolver juntos como é que vamos caminhar daqui para frente. A senhora chegou a publicar nas redes sociais uma série de fotos de colegas artistas e sugerindo que eles apoiavam a sua presença no governo. E pouco depois alguns deles pediram para que os nomes deles fossem retirados. A senhora atendeu esses pedidos imediatamente? Sim. Não ficou chateada? De jeito nenhum. Eu achei que era um direito, que eu tinha invadido sem autorização, mesmo que eles já tivessem declarado apoio a mim, eles não estavam declarando apoio à futura secretária do governo Bolsonaro. Isso muda bastante a situação. Quando eu percebi o significado que isso ganhou para alguns colegas, eu até aproveito para pedir desculpas, eu retirei. A senhora falou claramente no seu discurso de posse em pacificação. Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento
e com os órgãos de controle. O que os seus colegas podem esperar, então, da sua gestão? Eu acho que a polarização que foi sendo estimulada a partir do ele não é gravíssima, é um tiro no pé da categoria. Por que a gente precisa passar por isso? Se o que a gente quer é a mesma coisa, se expressar artisticamente. Regina reclama dos ataques de alguns apoiadores de Bolsonaro, ativistas ligados à ideologia de direita que comandava a secretaria até agora. A senhora disse que a riqueza cultural do povo é obrigação de Estado. Dentro dessa crença, quais serão suas prioridades, então? O que dá para fazer? Nossa, dá para fazer muita coisa. Temos muitas pautas positivas já. E eu só lamento ter perdido tanto tempo desfazendo intrigas que foram criadas, fake news, acusações não verdadeiras a respeito da proposta da equipe que está comigo. E, na verdade, a gente está começando a trabalhar na semana que entra, porque até aqui estivemos ocupados com enormes dificuldades de toda uma facção que quer ocupar esse lugar. Quer que eu me demita, quer que eu me perca. Mas a senhora acabou de assumir. Sim, já tem o hashtag Fora Regina. Eu nem comecei, né? Essa semana eu estive lá tentando apagar alguns incêndios que as nomeações e exonerações provocaram, como se fosse a primeira vez na vida que em política alguém entrasse para gerenciar, digamos, uma pasta pública e fizesse esse tipo de coisas. Desonerações são necessárias, eu quero ter uma equipe na qual eu possa confiar. A senhora falou diante do presidente, no discurso de posse ainda, da carta branca que a senhora vai cobrar. O convite que me trouxe até aqui falava em porteira fechada, carta branca. Não vou esquecer não, hein, presidente. Ao mesmo tempo, o presidente lembrou de que ele se reserva o poder de veto. Em alguns momentos, eu exerço o poder de veto em alguns nomes. Já o fiz em todos os ministérios. Até porque, para proteger a autoridade, que por vezes desconhece algo que chega ao nosso conhecimento. A senhora já fez algumas exonerações, mas permaneceu no cargo, por exemplo, uma pessoa polêmica, que é Sérgio Camargo, jornalista que está à frente da Fundação Palmares. Que já fez algumas declarações bastante rejeitadas pela comunidade negra, porque ele diz que a escravidão até teria sido boa no Brasil. A senhora pretende fazer o que com esse senhor? Voltamos aí a essa situação da política, que interfere no fazer cultural, na medida em que temos uma pessoa que é um ativista, mais do que um gestor público. Eu estou adiando esse problema porque essa é uma situação muito aquecida. Não quero que esse desequilíbrio que eu estou percebendo aí ganhe mais espaço. Quero que baixe um pouco a temperatura e logo a gente vai ver. O que tem que ser tem muita força. Como é que a senhora pretende implantar projetos, ideias, se o cenário é de corte de verbas? Se precisar, a gente passa o chapéu. Eu acredito que dá para fazer uma cultura e dá para fazer uma arte com os recursos possíveis. Por que não? Uma das principais fontes, se não a principal fonte hoje da cultura no Brasil, é a Lei Rouanet, através da qual empresários, empresas contribuem para espetáculos, iniciativas culturais, galerias, exibições, mostras, direcionam para isso o seu imposto. Vai usar a Lei Rouanet para passar o chapéu ou a senhora pretende modificar a Lei Rouanet? Eu acho que a Lei Rouanet precisa de alguns ajustes e estamos pensando nisso seriamente, porque acho que ela pode ser mais democratizada, quer dizer, o bolo pode ser repartido em fatias mais equilibradas, mais justas, para todo fazedor de cultura, fazedor de arte. A senhora, por exemplo, pretende, na sua gestão, batalhar para que a Secretaria da Cultura volte a ter o status de ministério? A cultura mereceria? Eu não preciso de ministério para fazer uma gestão rica, colaborativa, sabe, construtiva. Eu acho que esse é um problema que eu deixo para que os poderes acima das minhas possibilidades decidam. O problema do
Ao assumir a presidência, Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura, transformou a pasta numa secretaria vinculada ao Ministério da Cidadania. 8 meses depois, o então secretário Henrique Pires pediu demissão acusando o governo de censura ao suspender um edital que contemplava séries sobre a diversidade de gênero. Assumiu então o economista Ricardo Braga, que ficou poucas semanas no cargo. Em novembro de 2019, Bolsonaro transferiu a cultura para o Ministério do Turismo e nomeou o ator e dramaturgo Roberto Alvim. Ele caiu após divulgar um vídeo repetindo trechos de um discurso nazista. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, ou então não será nada. A senhora concordou com a saída dele? Ele foi tomado por um personagem e esqueceu que ele era o secretário especial de cultura de um país. Entendi. Gravíssimo. Caiu. Pois é. Pelo que eu vejo, a senhora concorda com a queda dele, assim. Foi motivo suficiente para isso? Sim, aquilo foi um absurdo. Eu lamento por ele, lamento pelo desequilíbrio dele naquele momento, pela falta de entendimento do que ele representa, do cargo que ele ocupa. Não corremos nenhum risco da senhora fazer coisa parecida. Então, pelo visto, a senhora virar uma condena... porcina, sacudir uma pulseira, tô certo ou tô errada. Tô certo ou tô errado? Que humilhosa. Regina interpretou a viúva Porcina na segunda versão da novela Roque Santeiro. A primeira, em 75, foi censurada pela ditadura. 2 anos depois, uma produção estrelada por Regina também foi alvo dos militares. A censura proibiu a exibição de Despedida de Casado, uma novela em que ela faria uma mulher prestes a se divorciar. E agora a senhora se torna secretária da Cultura de um presidente que é admirador desse período dos governos militares da ditadura. A senhora sente algum desconforto nisso? Não. Eu estou vivendo a história do meu país, do jeito que ela vem. A história, ela anda. Mas não corre risco de andar para trás? Não. Eu acho que para trás não existe. Ninguém vive olhando para o retrovisor. Vamos ficar aqui no presente e vamos olhar para frente. Parece haver um movimento conservador tentando coibir determinadas formas de expressão artística. De que maneira a Secretaria da Cultura pode atuar nessas situações? Eu acho que o dinheiro público ele deve ser usado de acordo com algumas diretrizes importantes, porque é o que a população que elegeu esse governo espera dele. Mas o governo não governa para todos? Governa para todos. E todos estão livres para se expressar, contanto que busquem seus patrocínios na sociedade civil. Você não vai fazer um filme agora para agradar a minoria com dinheiro público. Mas as minorias não têm espaço também para elas? Todas têm espaço. Devem ter espaço. Porque e devem buscar seus patrocínios. Vai sentir saudade? Do quê? Dos palcos? Poderemos ver secretária especial da Cultura também num fim de semana, quem sabe? Não sei. Quando eu lembro do Gil, o Gil cantava, né? O Gil cantava. Eu lembro do Gil cantando, o ministro cantando aí. Por enquanto, não me vejo com tempo nem possibilidade de pensar nisso. Eu estava, antes de ser convidada, eu estava ensaiando uma peça para estrear agora. Qual era? No final de março. Pode nem vou falar não. Está guardadinho na gaveta. E voltará assim que possível. Regina Duarte subiu num palco pela primeira vez aos 14 anos. Quase 6 décadas depois, novata outra vez, a atriz tenta escrever seu próprio roteiro. Naquele que tem muito para ser mais um personagem cercado de polêmicas. Pois é, você viu aí, né? A Regina Duarte, cheia de boas intenções, mas não vai ter como o que ela está querendo, não vai conseguir. E o Bolsonaro, quando colocou ela nessa gelada, sabia que ela não ia conseguir, que é atrair, né, adesões da maioria dos artistas brasileiros para o governo. Não vai fazer isso.
O conservadorismo na arte, nas artes, ele é muito diminuto, muito pequeno, pode até ter uma abrangência maior entre a população e tal, a paisagem, né? A paisagem tal. Agora, a arte é de vanguarda, a arte evolui, a arte cresce. Pode fazer aquilo que o antecessor da Regina Duarte falou, arte nacional. Não existe arte nacional. A arte é multinacional. A arte é internacional. A arte não tem fronteira. Aí vai unir conceito de maioria e conceito de minoria da Regina Duarte, que eu também não entendi, né? A minoria tem que correr atrás de patrocínio. A maioria o governo vai pagar. O que é maioria, o que é minoria? Quer dizer, pois é. Essa história da porteira fechada, carta branca, tal, ela falou. Na hora, o Bolsonaro já desmentiu, não. O presidente tem poder de veto. De veto. E uma coisa que eu disse aqui, que é simplesmente reprovável, em todos os aspectos, é o desinteresse que a ala ideológica do bolsonarismo tem para a cultura. Não quer saber de cultura. Não estão brigando com a Regina por causa de conceitos culturais que ela tem, não. Estão brigando com a Regina Duarte por causa dos empregos. Vou perder meu emprego. O cara fez um curso lá com o Olavo de Carvalho, virou olavista por conveniência, né? O Olavo está com o Bolsonaro e ele quer o cargo dele. Está preocupado com cultura porra nenhuma. Nada, absolutamente nada. O que quer é o emprego. Um emprego que é uma verdadeira prebenda, né? Empregos altamente remunerados é o que o pessoal quer. É o que menos a Regina Duarte quer, porque ela não precisa disso. Ela não precisa. E talvez dos caras que estão lá na Secretaria de Cultura, seja a única que não precise. Porque o resto está lá pendurado para mamar na teta do governo. E é contra isso que ela se opõe lá dentro. Já mandou uma porrada embora. Vamos ver o que ela vai fazer com esse cara da Fundação Palmares, porque foi perguntado para ela ontem também, e ela ficou em cima do muro. Enrolar é um caso de muita repercussão, mas vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver se ela vai permitir, né, que esse elemento, esse canalha, continue à frente da Fundação Palmares. O cara que veio para fazer papel de capitão do mato, que veio para se opor ao movimento negro, que veio para defender o regime escravista no Brasil, é o que está lá, para tomar conta de uma fundação que é exatamente o contrário daquilo que ele pensa. Vamos ver se a Regina Duarte vai ter condições e vai ter peito suficiente para botar esse cara para fora. Vamos ver se ela tem. Vamos ver se ela vai conseguir, né, superar o poder de veto do presidente da República. Porque aquele cara ali, ó, é a negação de tudo aquilo que se pode ter como uma aproximação dos intelectuais, dos fazedores de cultura, se aproximar do governo. Aquele cara é o obstáculo número 1. Tem outros, é claro. Vamos esperar que a Regina Duarte consiga, né, se livrar destas facções, porque não é a oposição que está contra a Regina Duarte, não é a esquerda que está contra a Regina Duarte, é a própria direita, a direita fisiológica do governo que é contra, porque ela quer saber de emprego, os melhores empregos. Não estão lá a fim de resolver nada, não. Está a fim de resolver lá as suas economias domésticas. Foi o que eu notei no discurso, na entrevista da Regina Duarte, e que eu tenho notado acompanhando as redes sociais, acompanhando o noticiário sobre este caso, que é uma vergonha para o Brasil. Quer dizer, o cara que vai
brigar por emprego, não, brigar por emprego, os melhores empregos, as bocas, né? As boquinhas do governo. Então isso aí é que descaracteriza e muito esse mote aí de que a nova política, de que o governo veio para refazer, para fazer tudo de novo, para fazer uma revolução. Não está vendo nada. O que está acontecendo aí é os caras brigando para manter as suas prebendas, para manter os seus empregos, para tomar. O emprego era do PT, agora que o emprego é do Bolsonaro. Vamos ficar. Agora é nossa vez. A mamadeira agora é nossa. Essas coisas aí que eu me desiludo completamente. Muito bem. Mais uma vez, quero agradecer aos grupos que estiveram conosco, conectados, interligados durante o programa e informar. Tem mais gente aqui? Tem rapidinho. Gregório Antônio Fernandes. Boa tarde, Gregório. Melhor coisa é dar afastamento para esse capitão do mato. Está referindo aqui esse cidadão que está na Fundação Palmares aí, que a justiça proibiu e depois a justiça reviu e ele volta para a Fundação Palmares com o mesmo pensamento, havia entrevista do mesmo jeito, não mudou nada. Está lá por causa disso. É a raposa tomando conta do galinheiro. Tá, deixa eu continuar aqui. Então, a Via Morena é um canal de televisão na internet. Tem toda a programação feita exclusivamente para internautas, o pessoal que gosta de assistir televisão no celular, no CPU, tal, pela internet. A Via Morena é a primeira televisão de internet aqui no Mato Grosso do Sul, está completando 13 anos de uma programação apropriada. Portanto, se a gente, a hora que o programa acaba, esse programa acaba, a gente sai das redes sociais, mas continua no site viamorena.com. É só ligar, por favor, liga lá, compartilha, peça para o seu pessoal ligar, porque é uma TV nossa, é uma TV de Mato Grosso do Sul, para levar a Campo Grande para todo o país, para todo mundo. Obrigado por sua atenção e tchau, Pica-Pau.